E agora para o nosso intensivão da Battle Phase. Vamos lá. Vamos lá. Aqui estão as fases conforme a gente já sabia. E aqui nós entramos na fase de batalha, que é uma fase muito importante. Muito importante. Dentro da fase de batalha, quando um monstro ataca outro, nós temos a Damage Step, que é a etapa de dano. Essa Damage Step, ela vai ter 7 subpassos dentro dela. No início da Damage Step, monstros que estão setados continuam setados. É um momento antes deles serem flipados que eles vão ser revelados no início dessa Damage Step. Existem certos efeitos que são ativos no início da Damage Step, que são efeitos de modificador de ataque, ou efeitos como esse que fala no início da Damage Step, antes do monstro ser flipado, esse monstro é destruído, se ele batalhar um monstro que está setado. Existe a revelação do monstro setado, se for um efeito flip. Quando isso, logicamente, eu estou falando quando ocorre a batalha. O efeito flip, ele é ativo nesse pequeno intervalo. A batalha continua. Entramos na etapa antes do cálculo de dano. Antes do cálculo de dano, existem efeitos que vão estar escritos antes do cálculo de dano. Existem efeitos que vão estar escritos no início da damage step. Existem efeitos, sejam eles monstros, spells ou traps, que são efeitos de modificadores de ataque. Durante a etapa de dano, a gente só pode ativar Spell Speed 3, negação de ativação ou efeitos de. Ou a gente pode ativar modificadores de ataque e defesa. Logicamente, efeitos mandatórios e efeitos triggers, cujas condições de ativação acontecem naquele momento, como o efeito flip, como o efeito do sangrante ser invocado para o cemitério. Quando essa condição é ativada, ela acontece. Tudo isso ainda dentro da damage step. Esses efeitos só podem ser respondidos por negar a ativação, não pode negar efeito, por Spell Speed 3, que são Counter Traps, ou ativação de efeitos, que são modificadores de status. Show? Show. Continuando aqui, entramos no cálculo de dano. No cálculo de dano, a gente vai ter aquele asterisco que eu falei lá atrás de ataque e defesa. Nós temos a seguinte matemática do cálculo de dano. Se um monstro em modo de ataque batalha um monstro em modo de defesa, seja ele setado ou não, nós teremos. Eu vou botar valores aqui imaginários. Se ataque maior que defesa, defesa morre. A não ser que no texto do fale tem alguma outra caixa de texto que impeça. No grosso é isso. Se número maior que número, ataque ganha. É isso. Ataque, morre, show. Porém, se for ataque versus ataque, a diferença deste dano, no caso aqui seria 1000, é subtraída dos pontos de vida do dono da carta. Daqueles 8.000, agora você tem 7 só, por exemplo. Segundo adendo. Se um monstro em ataque por isso aqui, e o monstro em defesa por isso aqui, o monstro em ataque não é destruído, porém você toma a diferença dos pontos da mesma maneira. Show? Show. Após o cálculo de dano, existem efeitos que vão ser ativados que falam efeitos após o cálculo de dano. Por exemplo, após o cálculo de dano, o efeito dele aqui é um efeito trigger, que vai dizer
bana 2 cartas do cemitério. Existem efeitos que são feitos após o cálculo de dano. Então a gente vai mencionar efeitos que dizem After Damage Calculation, o efeito acontece. Mais uma vez, 2 pontos. Se a condição do efeito acontece, o efeito entende? E assim, estamos na Damage Step. Logo, a gente só pode responder com Spell Speed 3, negação de ativação. E aqui, nem isso aqui pode já, porque já passou. Não tem como modificar o ataque. Mas enfim, a gente consegue negar a ativação ou Spell Speed 3. Negate de efeito ou qualquer outra Spell Speed 2, essas coisas, não pode. Os efeitos vão resolver aqui. Os efeitos flip, essas coisas vão resolver só agora. Os efeitos vão resolver agora. O efeito, ele começa aqui. O efeito triga aqui. Acontece essas 3 etapas de cálculo de dano. Entra no cálculo de dano. A gente tá aqui. Revela o monstro no início da Damage Step. Dentro da Damage Step, da Damage Step, a gente entra no cálculo de dano. A etapa inteira do cálculo de dano acontece. E após o cálculo de dano. E só aí que a gente vai resolver aquele monstro flip que a gente tinha virado aqui atrás. Após esse efeito ser respondido no final da Damage Step, monstros vão ser enviados vai ser enviado para o cemitério. E aí nós temos mais uma vez monstros e efeitos que são triggers no final da Damage Step, mas ainda dentro dela. E vai ser o caso de triggers e mandatórios quando as condições deles são quando acontecem. No caso deste aqui, por exemplo, quando ele é destruído por batalha enviado para o cemitério, ele vai invocar outro monstro do deck. Digamos que, por exemplo, você tenha uma carta chamada Ash Blossom. A Ash Blossom fala que quando o oponente ativa uma carta ou efeito que invoque do deck ou mande do deck para o cemitério, você pode descartar ela e negar aquele efeito. Você quer dar Ash nisso aqui porque isso aqui invoca do deck? Pode. Não, porque nós estamos na Damage Step. E eu mencionei que a Ash nega efeito. Aqui a gente só pode usar negates de ativação. É uma coisa bem chata, é uma coisa bem ordenada, é uma coisa que até jogadores que jogam esse jogo há muito tempo vão acabar confundindo, mas é isso. A Damage Step tem 7 fases dentro dela. Nós temos o início da Damage Step. O monstro vai ser revelado. A gente entra no cálculo de dano. Vai ter antes do cálculo de dano. A gente deixa isso especificado porque tem cartas que vão citar isso. A gente tem o cálculo de dano em si. Logo após o cálculo de dano, os efeitos de monstros flipados vão resolver. Eles vão ser destruídos e a gente entra no final da etapa de dano quando esses monstros são enviados para o cemitério e os triggers desse envio acontecem. E aí você sai da Damage Step, o Game State abre novamente para você tomar uma ação como dono do turno. Após a Chainlink resolver. Show? A Pearl Phase não é esse bicho de 7 cabeças como a galera faz parecer na maior parte das vezes.